Queridos irmãos, tomemos as nossas Bíblias e abramos, aleluia, glória a Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Versículo de número 11 e versículo de número 12. Os irmãos encontraram, amém? Leiamos. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que tem sido lida neste momento, palavra que é vida para nós, ó Pai. Queremos te pedir que em nome do Teu Filho amado Jesus, Tu venha ministrar aos nossos corações, ministra as nossas vidas, fala conosco, ó Pai, na Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, que cada um de nós possamos ouvir a Tua voz e Tu possa, Senhor Deus, tratar o que precisa ser tratado em nossas vidas, mudar o que precisa ser mudado em nossas vidas e que as nossas vidas possam ser para a honra e glória do Teu louvor. É em nome de Jesus que nós te oramos e em Ti esperamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos nós já encerrando o primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, uma carta já menor do que a primeira carta, e vamos meditar um pouquinho nesses dois últimos versículos que fazem continuidade aos versículos anteriores, está diretamente conectado aos versículos anteriores. Lembremos um pouquinho dos versículos anteriores que nós estivemos aqui meditando e refletindo juntos. O apóstolo Paulo, ele rende graças ao Senhor pelo crescimento espiritual dos crentes. São lembrados que o apóstolo Paulo, ele louva ao Senhor, rende graças a Deus pelo desenvolvimento espiritual dos crentes, como eles têm progredido no Senhor, e também pela fé perseverante dos nossos irmãos lá em Tessalônica, pois eles, diante das muitas provações, aflições, tribulações, advindas dos opositores da fé cristã, eles mantinham-se firmes e constantes na fé, não abandonavam a fé e não voltavam atrás. E aí, na ocasião, o apóstolo também lembra o caráter de Deus, o seu caráter de Deus santo e Deus justo. E falamos sobre isso na última semana. Falamos sobre o Deus justo, o justo juiz, a justiça de Deus, em que aqueles que estavam afligindo os irmãos em Tessalônica, eles seriam afligidos. Porque aquele que provoca aflições, ele será afligido pelo Senhor. Então, toda vez que nós provocamos aflições em outros, nós podemos saber que nós vamos colher aflições. E aí o Senhor diz, olha, através da vida do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, olha, continuem suportando, porque isso mostra que verdadeiramente vocês já estão salvos em Cristo. Porque vocês estão suportando isso por esse momento. Mais tarde o justo juiz haverá de galardoar vocês. E aqueles que vos afligem, eles serão afligidos. Né? Então, aquele que aflige um servo de Deus, amado, ele vai ser afligido. Porque ele vai estar, amado, diante de Deus. Porque ele não é contra o servo de Deus, ele é contra Jesus Cristo. Vocês estão bem lembrados que nós estudamos a primeira carta e vimos que a oposição deles era uma posição
inteiramente contra a fé cristã, contra a pessoa de Cristo. Então, qualquer que se aliasse a Cristo, qualquer que se rendesse à fé cristã, era alvo das perseguições e das aflições infligidas por aqueles que eram opositores da fé cristã em Tessalônica. E aí o apóstolo Paulo lembra o caráter santo, o caráter justo de Deus, e encoraja os nossos irmãos em Tessalônica a manterem-se firmes na fé, pois no fim os que se levantam contra Cristo e sua igreja, eles serão terrivelmente afligidos, pois estarão eternamente separados de Deus. E a gente falou um pouquinho o que isso representa e como que isso é um peso sobre as nossas costas no que diz respeito a compartilhar com os outros o amor de Cristo, para que eles possam ser agraciados pelo perdão de Deus e não estarem perdidos eternamente, mas para sempre salvos. E enquanto para esses que não abraçam a fé cristã, a face de Cristo, por ocasião da manifestação do Senhor Jesus, em sua glorificação, como labareda de fogo, junto com seus anjos de poder, quando ele vier manifesto, né? Já depois daquele momento do arrebatamento que vimos lá em 1 Tessalonicenses, o que vai acontecer? Quando ele vier, para nós que estamos com Cristo, é um resplendor de glória e de alegria. Nós estamos com o nosso noivo. O desejo da noiva é estar com o noivo, né? Mas para aqueles que estão sem Cristo, a volta de Cristo manifesta a sua face, na verdade é terror, porque é juízo certo, porque Deus é santo e justo juiz e julgará com justiça. Para nós sofrerá toda dor, todo sofrimento, e estaremos para sempre alegres ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Já hoje, nesses versos finais do capítulo 1, o apóstolo fala que ora sempre pelos irmãos de Tessalônica, para que eles sejam dignos de sua vocação. Perceba que primeiro o apóstolo Paulo, ele oferece ações de graças ao Senhor pela perseverança na fé dos irmãos em Tessalônica. Que apesar das muitas dificuldades, perseguições, eles suportaram firme na fé e não abandonaram a fé em Jesus. E depois, ele levanta uma voz em oração ao Senhor e diz que sempre está orando por eles, para que eles possam perseverar. Por quê, amados? O apóstolo Paulo acabou de agradecer a Deus, ele acabou de ministrar ações de graças ao Senhor, porque os nossos irmãos em Tessalônica, apesar das grandes dificuldades, eles mantinham-se de pé, eles mantinham-se firmes, eles não voltavam atrás. Talvez se fôssemos nós aqui, muitos de nós, diante das perseguições e aflições, talvez nós fôssemos abrir mão diante das aflições que os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo. Mas Deus sabe a medida que nós podemos suportar. Amém? E Ele não vai mandar além das nossas forças. Mas os irmãos lá que passaram por provas maiores que as nossas passaram, viu? Vocês viram que Paulo teve que sair fugido, correndo o risco da sua própria vida, né? E foi impedido de voltar para ver os irmãos em Tessalônica. E aí o que acontece, meus amados? O apóstolo Paulo rende graças ao Senhor, adora a Deus pela perseverança da fé, como eles têm suportado as aflições, como eles não abandonam Cristo, porque a fé deles está dando prova de que, na verdade, eles são dignos da vocação em Cristo Jesus. E aí depois ele diz, mas eu estou sempre orando por vocês, para que a vossa fé seja uma fé perseverante, para que vocês sejam dignos da vocação, né? O Senhor os faça dignos da vocação. Por quê, amados? Isso é muito simples. Sabe por quê? Porque as nossas vitórias passadas, as nossas vitórias que nós tivemos ontem, e a certeza do justo juízo de Deus, quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não nos garante vitória no futuro. Eles venceram tribulações, eles venceram aflições, eles venceram provações, e o apóstolo Paulo dá graças por isso, mas o apóstolo Paulo ora por eles para que eles possam continuar vencendo. Sabe por quê, amados? Porque a sua vitória de ontem não serve para hoje. Eles não podiam simplesmente se achar por satisfeitos e dizer, poxa, que bênção, nós já vencemos essas aflições, agora pode vir o que vier, que já está tudo ok, já garantimos o nosso lugarzinho com o Senhor Jesus. Não. A fé tem que ser perseverante.
E nós temos a nossa luta de cada dia. As nossas vitórias passadas e perseverança na fé, quando das tribulações e perseguições, elas são inspiradoras e encorajadoras. A luta que eu tive ontem, a luta que eu tive semana passada, a luta que eu tive há 10 anos, ela é inspiradora, ela é encorajadora. Pois se Deus me deu vitória no passado, Ele também pode me dar vitória hoje. Então, quando nós vemos as nossas lutas do passado, elas não nos garantem a vitória de hoje, mas elas nos enchem de esperança para permanecermos firmes e perseverantes no Senhor e não abrirmos mão diante das muralhas e dificuldades que possam aparecer. E aí nós mantemos-nos firmes pela causa de Cristo com o Senhor. Por quê? Porque as lutas de ontem não substituem as lutas de hoje. As vitórias de ontem, elas não substituem a necessidade das vitórias de hoje. Por quê? Porque todo dia eu sou desafiado a ser fiel ao Senhor. Todo dia você é desafiado, você é desafiada a ser fiel ao Senhor. Todo santo dia. Por isso que as vitórias de ontem não servem para hoje. Venci ontem, glória a Deus. Glória a Deus que você venceu ontem. Glorifica o Senhor porque você venceu ontem. Você está aqui porque ontem você venceu. Tem outros que gostariam de estar aqui, mas não estão porque ontem não venceram. Mas você venceu ontem. Mas a questão é, amados, você venceu ontem, mas você também precisa vencer hoje. Ontem você venceu, mas hoje tem luta. E nós precisamos perseverar na luta de hoje. Perseverar na nossa fé. E o Senhor vai nos dar vitória. O Deus que deu vitória ontem é o Deus que vai dar vitória hoje. Aleluia. O leão de anteontem e o urso de ontem foram vencidos e estão mortos, amados. Mas o urso morto e o leão morto, ele não te garante que você não pode ser devorado pelo leão hoje. Sim ou não? O urso de anteontem está morto. O leão de ontem está morto, está vencido. Mas o leão de hoje, ele não vai se assustar e vai sair correndo de você, porque você matou um urso antes de ontem e um urso ontem. Ele vai de novo para cima de você. Mas se você perseverar em fé, você vai lutar contra esse leão do dia. E você vai derrubar esse leão do dia. E você vai ser vencedor em Cristo Jesus. E a oração do apóstolo Paulo era: Senhor, agradeço a Deus, porque os meus irmãos são vitoriosos, porque eles estão firmes, porque se levantam contra ele, mas eles não abrem mão de ti, eles estão agarrados contigo, eles sofrem por causa do evangelho, e eles têm sofrido perseguições, provações e aflições, e têm suportado, e eu louvo a Deus por isso. Isso tem se tornado notório para todas as igrejas de Deus, e eu tenho testemunhado nas igrejas por onde eu passo sobre isso. Foi o que falamos na semana passada. Aí hoje, em seguida aquele texto que falamos semana passada, o apóstolo Paulo está rogando ao Senhor para que eles tenham perseverança, para que Deus os faça digno da sua vocação, para que haja constância. Oh, Deus Santo. Você teve vitória ontem, mas hoje tem a luta de hoje. E você deve lutar a luta de hoje. Amém? Os troféus do passado não nos garantem a vitória de hoje, amado. Sim ou não? O Brasil é pentacampeão do mundo. Se os troféus do passado garantissem as vitórias de hoje, os Copa para frente tudinho, só quem ganhava era o Brasil. Sim ou não? Mas cada jogo é um jogo, cada dia é uma luta. Cada dia é uma luta. Glória a Deus pela vitória de ontem. E agora vamos perseverar pela vitória de hoje. E você não está só. Anteontem com o urso você não estava só, o Senhor estava contigo. Ontem com o leão você não estava só, o Senhor está contigo. E pode aparecer um Golias hoje, mas o Senhor também está contigo. Com o Senhor você vence. Com o Senhor você vence. Mas você tem que saber que tem a luta de cada dia. E nós precisamos perseverar na nossa fé no Senhor.
É exatamente por isso, amados, que Paulo, logo em seguida às ações de graças, pela perseverante fé dos irmãos em Tessalônica, que ele ora para que os cristãos permaneçam fiéis. Pelo que também rogamos sempre por vós. Diga assim, sempre. O apóstolo Paulo, amados, tinha um amor muito especial por aquela igreja de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, saiu fugido de lá, correndo o risco de sua própria vida. E ele sempre estava orando e rogando pela igreja em Tessalônica. Na primeira carta, o apóstolo Paulo nos diz também que sempre estava orando por eles. Você lembra lá do versículo 2, né, que a gente diz, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Passou-se um tempo, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta, e o apóstolo Paulo continua dizendo, sempre rogamos por vós em nossas orações. A igreja de Tessalônica sempre estava nas orações do apóstolo Paulo. E aqui na segunda carta, né, ele reafirma novamente que continua orando regularmente pelos tessalonicenses, porque também rogamos sempre por vós. Na primeira carta, nós já vimos pelo que Paulo orava. Nós já apresentamos aqui, detalhadamente, pelo que Paulo orava, o que Paulo apresentava diante de Deus quando orava pelos irmãos em Tessalônica, quais os propósitos, quais os objetivos. E hoje, pelo que Paulo ora na segunda carta? Pelo que ele ora? Quais são os propósitos? Qual o objetivo de sua oração? O objetivo de sua oração está bem claro. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Um objetivo. Deus fazê-los dignos da sua vocação. Diga comigo, Deus fazê-los dignos da sua vocação. Eu oro sempre para que Deus os faça dignos da sua vocação. Vocês estão lembrados que a gente falou na última semana que uma coisa é ser tido por digno e outra coisa é ser feito digno? Estão lembrados? Nós falamos que há uma diferença grande, porque nós não podemos nos tornar dignos. Nós não temos o poder de nos fazer dignos. Tá certo? Nós agora podemos ser tidos por dignos de acordo com a manifestação da salvação de Deus que há em nós. Porque só quem tem poder de nos fazer dignos, de nos tornar dignos é o Senhor, nos vestindo com a justiça de Cristo. Só o Senhor, só Ele. Então nesta oração do apóstolo fica bem claro o que nós falamos na última semana. Que uma coisa é sermos havidos por dignos do reino de Deus. E outra coisa bem diferente é sermos feitos dignos da nossa vocação. Quem sofre por amor ao reino, amados, torna visível, torna manifesto que é tido por digno do reino de Deus. Quem sofre pela causa do evangelho, quem sofre pelos interesses do reino. Isso falamos detidamente. Neste sentido, estamos como sujeito. Nós somos o sujeito. Nós padecemos, nós sofremos e nós não abrimos mão da nossa fé. Nós somos perseverantes, nós sofremos e aí continuamos com o Senhor Jesus. E aí as pessoas olham para você, olham para mim e vê manifesto que somos tidos por dignos, somos considerados dignos, tá certo? Porque vê em nosso proceder, em nossas ações, a manifestação da salvação de Deus que já há em nós. Mas não somos nós que nos tornamos dignos, eles estão vendo que nós já somos porque fomos tornados no Senhor. Nossa fidelidade manifestando a dignidade que alcançamos em Cristo. Enquanto o ser digno, ou tornar digno, ou ser feito digno, né, que Deus os faça dignos, tem como sujeito o próprio Deus, porque nós não podemos, amados, nos fazer dignos. Ele nos faz dignos. Em Cristo nós somos vestidos com a sua justiça e feitos, repito, em Cristo e feitos em Cristo, dignos do reino de Deus, dignos da vocação da salvação.
Você é digno da vocação da salvação. Em quem? Em Cristo. Cristo te fez digno da vocação da salvação. Se eu tiro Cristo, eu sou um indigno, mas se eu estou com Cristo, eu sou digno, porque a dignidade não é minha, a dignidade é de Cristo que está em mim, a dignidade é dele. Aí sim eu sou digno da vocação que há em mim, a vocação para a salvação, chamamento para a salvação. Você foi chamado para a salvação, você foi vocacionado para a salvação, você foi vocacionado para o reino de Deus. E onde que você é tornado digno para esse chamamento, para essa vocação, para esse reino? Em Cristo Jesus. Ele te veste com o seu manto de justiça, e a justiça de Cristo é imputada em ti. Teologicamente as pessoas chamam isso de justificação. A justiça de Cristo, ela é creditada na sua conta. A sua conta está em débito. Então a justiça de Cristo, ela é transferida para você, e quando Deus olha para você, ele vê o crédito da justiça de Cristo na sua vida. Aí você é tornado digno. Por quem? Por Deus. Deus te torna digno. Agora, haveis sido feitos, tidos por dignos, considerados dignos. Aí é um papel que cabe a você. Ouvir a orientação do Espírito Santo e viver na sua vida de uma forma que glorifique ao Senhor. Para que quando as pessoas olhem para você, as pessoas lhe vejam como digno do reino de Deus. Percebe? Você não está se fazendo digno, mas você está manifestando a dignidade da sua salvação para o próximo. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Quem é o sujeito, amados? Diga assim, eu. Diga assim, eu. Você é o sujeito. Eu sou o sujeito. Nós somos responsáveis por andar como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Quem é o sujeito de nos tornar dignos é o Senhor. É Ele quem age, é Ele quem nos faz dignos. Mas em andar conforme a nossa vocação, em dignidade com a nossa vocação, você é o responsável por fazer isso. Você tem o poder de dizer não para a orientação do Espírito Santo e o poder de dizer sim. Porque essa nossa relação com Deus, amados, é direto assim, responsabilidade de Deus, responsabilidade humana. Tudo que é responsabilidade de Deus, ele nunca falha. Quando tem alguma falha no sistema, foi a nossa responsabilidade que falhou. Fomos nós quem falhamos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno. Estamos andando, amados, como é digno da nossa vocação? Porque Ele já nos tornou dignos em Cristo Jesus. Deus já me fez digno da vocação em Cristo Jesus. A pergunta que cabe a mim e a você responder ao Senhor é se nós estamos andando como é digno da nossa vocação. Que é andar? Andar é viver. É o nosso modo de ser. São as nossas ações. São os nossos pensamentos. É o que nós somos. E o que é expresso no nosso modo de ver e de relacionar com a criação de Deus, com o próximo e com o próprio Deus. Estamos andando conforme é digno na nossa vocação? Você não foi chamado para andar como você quer, e nem eu. Nós somos chamados para andar como é digno da vocação daquele que nos chamou. Ele nos chamou, amado. Ele nos chamou. Ele nos chamou. Glória a Deus. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede, continua orando ao Senhor, é que o Senhor os faça dignos da vocação. Segunda coisa, é que cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Diga comigo, cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Obra da fé, amados, são os esforços que brotam da fé. Essas são obras da fé.
De quem é essa obra? É de Deus ou é sua? Sua. A obra de Deus sempre ela é cumprida. Então o apóstolo Paulo está orando para que se cumpra as obras da fé na sua vida e na minha vida. Ele está orando ali pelas igrejas de Tessalônica, e essa carta também, amados, é para que as obras da fé na minha vida e na sua vida também se cumpram. Os esforços que brotam da fé, as ações que são resultados da nossa fé. Uma fé que não se desenrola em ações é uma fé que não serve no reino de Deus. Uma fé, amados, que não desemboca em ações para o próximo, esse é um rio seco que não traz vida. Você tem só o leito do rio vazio, porque a fé, ela desemboca em ações. Ela se expressa em ações, obras da fé. Quanto a isto, amados, a igreja ainda deve estar bem lembrada do que nós vimos lá na primeira carta aos Tessalonicenses. A operosidade da vossa fé foi motivo de ações de graças do apóstolo Paulo na primeira carta. Agradeço a Deus e louvo ao Senhor pela operosidade da vossa fé. A vossa fé é operosa. A vossa fé se opera em obras, se opera em ações. Ela está constantemente sendo manifestada em vossas ações. Lembra lá no versículo 3 da primeira carta? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. O que nós temos aqui? A fé dos irmãos em Tessalônica não se expressava apenas em confissões orais, mas ela se manifestava na prática de vida, com ações que expressavam sua fé e glorificavam a Deus. E glorificavam a Deus. Onde estão as obras da nossa fé? As obras da minha fé estão quando eu compro e pago. Quando eu compro e pago, está sendo manifestado obras da minha fé. Agora, quando eu compro e não pago, pode ser outra fé, mas a fé em Cristo não é. As obras da minha fé são manifestas quando eu falo algo com você e aliança com você e eu cumpro a aliança que eu fiz com você. Porque tem uns que assinam, reconhecem cartório e não vale nada a assinatura dele. Mas o crente, as obras da sua fé manifestam simplesmente no seu falar. Ele acordou com você, está acordado, está fechado, pode ficar tranquilo. As obras da nossa fé, ela é manifesta no trânsito, na sua cordialidade com o próximo. Quando o sangue sobe a cabeça, você ainda lembra das obras da fé e consegue ainda abençoar aquele abençoado que quase lhe jogava fora da estrada, né? Isso é obra da fé, amados. Qual é a sua fé? A sua fé é em Jesus? Então as obras da sua fé têm que manifestar as ações de Cristo. As obras de Cristo. As obras da nossa fé. Esforços que brotam da fé. A nossa fé não é cristã. Essa fé não pode estar circunscrita às nossas palavras, a confissões orais. A nossa fé ela precisa ser manifesta em nossas ações, em nossa vida do dia a dia. As obras da fé, amados, são obras daquela que você pega um prato de comida e dá para o teu próprio inimigo. Que você acorde o seu próprio inimigo, isso é obra da fé. Eita Jesus. Como é estreito, né, esse caminho. Tem gente querendo alargar ele, né? Só que os que estão querendo alargar estão indo por um caminho que leva para a perdição. Mas o caminho que leva para a vida eterna é bem estreitinho, mano.
Nesse caminho, amado, vai ficando tanto pedaço de Uquias para trás. Pense, é estreito. Que Deus abençoe a cada um de nós. E as obras da nossa fé possam ser cumpridas e manifestas para a glória de Deus. E a bondade, amados. Se a fé é a origem dos desejos, a bondade deve ser o caráter desses propósitos. Cumpra todo o desejo, todo o propósito da sua bondade e a obra da fé com poder. A malignidade não deve fazer parte, né, amados, dos nossos propósitos, das nossas obras. Se as obras são resultantes da fé, o caráter desses propósitos tem que ser de bondade, de querer o bem. Cumpra o desejo da sua bondade. Que as obras de nossa fé, elas sejam permeadas de bondade. E se é de bondade, é entrega. Se é de bondade, essas obras não estão procurando algo para si mesmo. Não estão procurando promoção pessoal. Não estão procurando um espaço aos holofotes. Não estão procurando, amados, a visão deturpada que aprendemos por tanto tempo, da fé que a maioria de nós viemos, do auto-sofrimento, da autoflagelação, como busca de caminho da salvação, a autocomiseração. De maneira alguma, amados. Se é bondade, ela reflete a bondade de Deus. Então, o propósito das nossas ações, resultante da fé, ela tem que estar permeada de bondade. Fazemos com amor. Como nos diz Howard Marshall, Paulo está pensando nas ações amorosas como evidência da fé real e de um coração que assim é controlado pelo desejo de fazer aquilo que é bom. Ações amorosas, amados, dirigidas por um coração controlado pelo desejo de fazer aquilo que é bom. Talvez você chegou aqui até maquinando algo contra um colega do seu trabalho. Mas a palavra do Senhor para você hoje é totalmente contrária. Ele quer que você trate ele com ações amorosas. Aleluia. E você vai ver como o nome de Deus vai ser glorificado. E nem mesmo você vai acreditar o que está acontecendo. Porque você vai ficar abismado. Você vai ficar abismado diante do que Deus está fazendo. Aleluia. Pode crer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, amados, ele conclui de forma maravilhosa. Pois nós sabemos que como nós somos falhos, que nós somos fracos, nós não somos capazes, amados, de obras de fé permeadas pelo amor, pela bondade. Mas o que o apóstolo Paulo nos lembra? Qual é a última palavra que você tem no versículo 11? Qual é a última palavra que você tem no versículo 11? Qual? Qual? Diga assim, poder. Ele termina, amados, dizendo, Deus poderosamente, ou Deus com poder, cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. De quem é esse poder, amados? De quem é esse poder? De quem é esse poder? Deus. Sabe quem
sabe quem é que vai te empoderar para fazer essas obras de fé com propósito de bondade? Deus. Você talvez até foi se encolhendo dizendo assim, eu não sei, pastor, eu não consigo, eu não posso, a gente não pode mesmo. Mas há o poder de Deus que nos empodera para isso. O poder de Deus nos empodera para isso. O poder de Deus nos empodera para isso. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Primeiro, o Senhor fazê-los dignos da vocação. Segundo, que o propósito de bondade seja manifesto em obras de fé com o poder que o Espírito Santo nos concede. Terceiro, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Os pedidos que o apóstolo Paulo apresenta em oração, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Qual é o principal propósito do homem? Glorificar a Deus. Diga assim, glorificar a Deus. Esse é o principal propósito da sua vida. Esse é o principal propósito da sua vida. O principal propósito da sua vida é glorificar a Deus. O propósito da sua vida não é você conseguir grandes títulos acadêmicos, não é você conquistar a casa própria, não é você estabelecer um negócio aí que passe gerações e gerações, não é você ter estabilidade econômica. O propósito da sua vida é glorificar a Deus. Aí como que você vai glorificar a Deus? Aí você vai glorificar a Deus constituindo uma família, ou talvez você vai glorificar a Deus numa vida celibatária. Você vai glorificar a Deus como um empregado, ou talvez vai glorificar a Deus como patrão. Aí vai ser Deus que vai fazer esse negócio, ele e você. Mas o objetivo da sua vida é glorificar a Deus. O principal objetivo da vida do homem é glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo ora para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vós glorificado, orando pelos Tessalonicenses. Quando nós somos resgatados por Jesus, nós somos restaurados e reconciliados com Deus e encontramos o nosso lugar na criação. Jesus lhe salvou, Jesus lhe resgatou, Jesus lhe reconciliou com Deus. O que aconteceu? Você encontra o seu lugar na criação com Deus e no plano divino. E aí, quando você toma ciência do seu lugar na criação, o que acontece? Você cumpre o seu propósito e você recebe o poder de Deus para cumprir o seu propósito. É nosso dever glorificar a Cristo, e eu já tenho dito isso aos irmãos, que glorificar a Cristo não é apenas dar glória a Deus. Algumas pessoas entendem que glorificar a Cristo é dar glória a Deus, mas algumas pessoas dão glória a Deus sem glorificar a Cristo. Dar glória a Cristo não é um grito lançado ao ar, amados. Apesar de que hoje o pessoal não quer mais nem dar glória a Deus, só quer bater palma, né? Pode bater palma também para glorificar a Deus, mas não deixe de abrir a sua boca para dar glória a Deus, não. Amém? Dar glória a Cristo não é um grito lançado ao ar. Dar glória ao nome de Jesus Cristo é Cristo ser visto em sua vida. Quando Cristo é visto em sua vida, o nome de Jesus é glorificado. Às vezes a pessoa acha que dar glória a Deus é simplesmente um momento que gritam glória a Deus. Não, é eu poder olhar para você e eu ver Cristo na sua vida. É o seu empregado olhar para você e ver Cristo na sua vida. É o seu patrão olhar para você e ver Cristo na sua vida. É o seu cônjuge olhar para você e ver Cristo na sua vida. Significa o quê? Significa que você está glorificando a Cristo. Que você está fazendo aquilo que Cristo quer que você faça. Sabe por quê, amados? A manifestação de Cristo na terra se chama igreja. A manifestação de Cristo na terra se chama igreja. O Senhor Jesus hoje se manifesta entre os homens através da igreja. É por isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo, para que as pessoas olhem para a igreja, olhem para você. Você é a igreja. Diga assim, eu sou a igreja.
Você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Aí o homem olha para você, a mulher olha para você, a criança olha para você, o ancião olha para você e vê Cristo na sua vida. Porque ele vê Cristo no teu falar, ele vê Cristo no teu andar, ele vê Cristo no teu proceder, ele vê Cristo na tua relação com o próximo, ele vê Cristo na tua relação, amado, com o fisco, ele vê Cristo na tua relação com os teus negócios, ele vê Cristo na tua relação com as artes, ele vê como você se relaciona com isso, e ele vê na tua vida, nas tuas ações, no teu modo de proceder, ele vê Cristo. Aí o que acontece? Cristo é glorificado. Cristo é glorificado. Aquele tipo de gente que a gente está no interior evangelizando, de porta em porta, e aí a pessoa sai, rapaz, eu não sou crente não. Tem umas coisas que eu vejo aí, se eu para ser crente aqui, lembra o Zezinho da Maria? Você já sabe que essa pessoa não está glorificando a Cristo. Agora, o Tonho da Zeza, se aquele ali não for para o céu, ninguém mais entra no céu. Não é assim? É ou não é assim? Os irmãos que vai na caravana no sertão sabem o que acontece disso. O que significa dizer, amado? Que o Toninho está glorificando a Cristo. Porque as pessoas olham para ele e vê nele um homem de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver em você um homem ou uma mulher de Deus. O seu vizinho tem que olhar para você e tem que ver uma coisa diferente na sua vida. Tem crente, amado, que quando se muda, os vizinhos fazem uma festa. Faz uma festa para celebrar. E tem outros crentes que quando se muda, a senhora diz, você já vai embora. Como é que pode? Podia ir os ruins embora, mas os bons podiam ficar aqui com a gente. Significa o quê, amados? Que a bondade de Deus está revelada na vida daquele crente. Que as pessoas olham para aquele crente e vê Cristo na vida dele. Então a nossa vida, ela deve glorificar a Deus no nosso modo de viver, no nosso modo de andar, no nosso modo de falar, no nosso modo de relacionar-se com as pessoas. Deixe os outros verem Cristo em sua vida, que você vai estar glorificando a Cristo. Semana passada nós vimos o Cristo glorificado por ocasião de sua vinda, com seus anjos de poder como labareda de fogo. Foi a palavra da semana passada, vindo à terra para juízo. Vimos a manifestação gloriosa de Jesus, mas hoje a igreja é a manifestação de Jesus na terra. As pessoas precisam ver Jesus e elas veem Jesus através da igreja. Elas veem Jesus através de você. Nós somos seus discípulos. Ao menos deveríamos ser. Né? Ao menos deveríamos ser. E aquilo que somos e fazemos deve refletir o ser e a obra de Jesus na terra para com o próximo. Meu viver é Cristo. Jesus deve ser glorificado através do nosso ser e através das nossas ações. João, capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17, versículo 4 e 6. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus ora e diz, Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, cumprindo a obra que tu me deste a fazer. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Olha como que Jesus ora. Pai, eu te glorifiquei, cumprindo a obra que tu me deste a fazer. Qual foi a obra que Deus deu você para fazer? Você tem uma obra para fazer. Você tem uma obra para fazer. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Foi Deus quem lhe colocou nesse mundo. Qual é a obra que você tem para fazer?
Não foi ficar também parado, de braços cruzados, nessas cadeiras. Deus lhe deu uma obra para fazer. Qual foi a obra que Deus lhe deu para fazer? Cumpra essa obra que você vai estar glorificando a Deus. Cumpra essa obra que você vai estar glorificando a Deus. Cumpra conforme os valores e preceitos do reino de Deus. E ele diz, manifestei o teu nome aos homens. E através do cumprimento dessa obra, deixe que o nome de Deus, o nome de Cristo, seja manifesto na sua vida. Você vai estar glorificando ao Senhor. E sabe o que acontece, amados? Quando nós glorificamos a Cristo, acontece a última coisa. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. Diga assim, vós nele. Vocês sendo glorificados em Cristo, amados. O nome de Jesus é glorificado e você é glorificado em Cristo. Que eles sejam glorificados em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ora por isso. O cristão que glorifica a Cristo será glorificado em Cristo. Quando Cristo é glorificado, amados, a igreja, que é a noiva, também o é. Sabe por quê? Porque nós levamos o nome do nosso noivo. Quando a minha mulher é glorificada, eu sou glorificado. Quando eu sou glorificado, sou louvado, a minha esposa é louvada. Quando Cristo é glorificado, a igreja é glorificada em Cristo. E quando a igreja é glorificada, ela está sendo glorificada em Cristo e o nome de Cristo é exaltado. Amém? Porque nós temos o nome do nosso noivo. E quando ele é glorificado, nós somos glorificados com ele. E nós vimos na semana passada, quando nós padecemos com Cristo, nós também tomamos parte da sua glória. E aí ele conclui dizendo, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos a Cristo. E somos glorificados com Cristo. E tudo isso, amados, não como fruto de nossos próprios esforços. Porque Jesus na oração sacerdotal também diz, a glória que tu me deste, eu dou também a eles. Tudo, amados, não como fruto dos meus méritos, nem como fruto dos seus méritos, mas pela graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Propósitos nossos com bondade é segundo a graça de Deus. Nossas obras de fé, segundo a graça de Deus. Segundo a graça de Deus. Somos tornados dignos da nossa vocação, segundo a graça de Deus. Glorificamos a Cristo no nosso ser e ações, segundo a graça de Deus. Segundo a graça dele. Segundo a graça do Pai, a fonte da graça. E segundo a graça de Cristo, o mediador, o canal da graça de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça instrumentos de sua glória, para que seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos apresentar um cântico. Vamos glorificar a Deus com um cântico nesse momento. Logo em seguida vamos estar orando, encerrando o culto essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique o Deus Santo, glorifique com a sua vida, glorifique com os seus lábios. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós rogamos a Ti, te adoramos e te exaltamos, ó Pai, porque só Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és Deus que se comunica conosco. Tu és Deus, Senhor Deus, que dirige palavras do trono da graça para nós, ó Pai. E nós queremos Te agradecer pela palavra que Tu trouxeste aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque Tu é aquele que nos faz dignos da vocação. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que aquilo que cabe a nós, que andarmos, Senhor Deus, conforme é digno da nossa vocação, que possamos assim fazê-lo para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Pai querido que estás nos céus, nós queremos, Senhor Deus, que Tu possa nos ajudar a vencer a luta de cada dia, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, não nos assentarmos diante das vitórias que Tu já tem nos dado, ó Pai,
mas que nós possamos continuar com as armaduras espirituais, possamos continuar perseverantes sempre, ó Pai, sempre avante, sempre adiante, Senhor Deus, que nós não venhamos, Senhor Deus, a ficarmos presos com os troféus passados, ó Pai, mas nós possamos entrar, Senhor Deus, e lutar a luta de cada dia, com a fé perseverante, com obras de fé, com propósitos de bondade, para fazer ações amorosas, ó Pai, e bem para a glória do Teu santo nome, que as nossas vidas sejam para louvor e honra da Tua glória, Senhor, que o nosso andar, que o nosso agir, Senhor, que os nossos pensamentos, que o nosso fazer e que o nosso não fazer, possa glorificar o Teu santo nome, Senhor, que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que o mundo possa ver Cristo em nós, e que o mundo, Senhor Deus, possa ver a manifestação do amor de Deus na Santa Igreja, e que o mundo possa render graças e louvor a Deus, e dobrar os seus joelhos, e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, e possa experimentar também a alegria da salvação, e a alegria, Senhor Deus, da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, faz assim, Senhor Deus, segundo o Teu poder, ó Pai, e a graça de Deus, a graça do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos em Ti, dá-nos vitória, Senhor, ajuda-nos a andar de vitória em vitória, com obras de fé que glorificam o Teu santo nome, ó Pai, com obras e propósito de bondade que glorificam a Ti, é em nome de Jesus, ó Pai, que nós te oramos e te agradecemos e colocamos as nossas vidas em Tuas mãos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, vamos fazer a oração final. Quero convidar. Tem algum irmão nessa noite que está conosco, que está afastado e deseja se reconciliar com Deus, ou alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, confessando como o Senhor e Salvador da sua vida, recebendo o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida com Cristo? Há alguém entre nós essa noite que deseja? O Senhor está aqui para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. Aleluia. Há alguém? Não há? Quero convidar o irmão Paulo Roberto e a irmã Solange para a gente estar orando pelos nossos irmãos. Irmão Paulo Roberto, Deus tem abençoado ele com mais um ano de vida. E também, hoje também são 20 anos, né? 20 anos de casados, para a glória de Deus. Os irmãos querem parabenizar, digam comigo, parabéns. Parabéns, glória a Deus. Então vamos orar por eles, apresentar diante de Deus. Evangelista João Pereira, para fazer essa oração. Orar pelo presbítero Paulo Roberto, a irmã Solange, aniversário do presbítero Paulo Roberto, e também aniversário de casamento, né, para a glória de Deus. Glória a Deus. E também orar pelo irmão Delson, né, apresentá-lo diante de Deus. Agradecemos a Deus também, irmão Carlos Alberto está aqui. Bom, para a glória de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, vamos orar, irmãos. Quem é que precisa mais de oração? Todos nós somos carentes das bênçãos de Deus, né? Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial. Deus da glória, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade feliz de mais uma vez estar na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Aprendendo, Deus, da tua palavra, Senhor. Ó Deus, agora abençoa o teu servo que expôs a mesma, Senhor. Que sempre continue fazendo assim, até que tu venha buscar a tua igreja. Querido Senhor, abençoa, Senhor, o irmão Paulo Roberto, a irmã Solange, Senhor. Ó Deus, que está completando um ano de vida, Senhor, e 20 anos de casado, Senhor. Que Deus continue abençoando esse casal, abençoa suas filhas, Senhor. Meu Deus, que tudo seja, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa toda a sua família. Ó Deus, conceda as tuas bênçãos, Senhor. Que tudo, Senhor, seja para a tua glória. Abençoa também, irmão Deus, Senhor, teu servo. Ó Deus, abençoa grandemente. Toma teu servo em tuas santas mãos, Senhor. Opera maravilhas, Senhor, na vida do teu servo. Nós queremos, Senhor, contar a vitória, Senhor.
Meu Deus, também abençoa o irmão Paulo Roberto. Oh, tome tua irmão, teu servo também que está se recuperando. Oh, Deus, abençoa grandemente, que todos possam ser vitoriosos. Os demais irmãos, Senhor, que se encontram enfermos, tu sabes, Senhor, o nome de cada um, Senhor. Agora estenda tuas mãos sobre o teu povo, Senhor, e faz milagres e maravilha, porque nós cremos que tu continua fazendo o mesmo. Deus querido, abençoa toda a tua igreja, todos nós que estamos aqui, Senhor, nos despede em paz contigo, livrando do mal, Senhor, que possamos ser vitoriosos em ti. Abençoa, Senhor, os teus servos, ó Deus, que descer as águas, Senhor. Ó Deus querido, naquele domingo, Senhor, que, Senhor, possa, Senhor, se sentir bem na tua presença, ó Deus, que possa continuar te servindo em espírito e em verdade, até, Senhor, que tu venha buscar a tua igreja. Deus querido, atende do alto a tua glória e responde, Senhor, em teu nome, que nós te suplicamos e já te agradecemos. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Que a Amém. graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e aqueles que glorificam a Cristo com sua vida, dizem...